Gabi, você perdeu o pai muito nova também, então é muito difícil ter uma memória, uma lembrança, porque você era muito nova. É muito difícil. Eu ouvi o João falando, as pessoas me perguntavam se eu lembrava dela e eu ficava meio bravo com essa pergunta, porque é claro que eu lembro. Então, eu talvez vá criar aqui uma identificação com as pessoas que não têm tanta certeza assim de que lembram. Eu não lembro tão bem assim, mas eu fui complementando as minhas memórias com informações que eu fui recebendo ao longo da vida. Então, eu sei, tenho consciência hoje que o rosto do meu pai que aparece na minha memória é, na verdade, o rosto dele de uma foto que eu vi já mais velha. Eu sei que as características do meu pai que eu imagino quando eu penso nele são características que outras pessoas me confirmaram, as minhas primas que eram mais velhas e conviveram mais com ele, nas conversas com a minha mãe. Então, depois de um tempo, você vai perdendo a clareza do que é de fato algo que ficou com você desde que você perdeu aquela pessoa e a partir da convivência real, e do que foi você inventando aquela pessoa para manter aquela lembrança com você, porque é muito difícil a gente se desapegar e deixar sumir a memória de quem a gente ama. Então, apesar de eu ter consciência de que é uma memória construída, continuarei construindo e continuarei pensando no meu pai com o rosto que ele tem numa foto que eu tenho num porta-retrato, e tá tudo bem. E é muito especial esse momento de você parar e ouvir as pessoas que tiveram contato com ele, né? É muito legal. Porque você vai conhecendo lados do seu pai que você não conheceu. Tem duas sensações. Tem uma sensação que é de felicidade por conhecer mais da pessoa, e tem outra sensação que quem perdeu alguém muito novo vai entender, que é uma pitadinha de frustração. Sim. De pensar, poxa vida, porque eu não pude? Mas aí eu me lembro que os reveses da vida são inevitáveis e que eu tive a sorte de poder conviver com ele nos 6 anos que eu convivi, e que isso é bom, e eu conto uma história diferente para mim, coisa que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Todo o esforço do historiador é trabalhar, inclusive, com essa função psicanalítica da memória, às vezes, a invenção de heróis em história. Tiradentes morreu anônimo, no Rio de Janeiro, um executado da corte de Dona Maria, lá de Portugal, aqui no Brasil. No Império desapareceu, e na República foi criado como um novo Jesus, que criou barba, etc. Então, são as personagens que vêm e voltam na história, porque são criações também. As memórias são criações. Eu citei Joaquim Nabuco, todo o capítulo inicial que ele fala como ele se tornou abolicionista, é uma memória já no período da República, que ele volta à sua Pernambuco original para pensar como é que ele se tornou abolicionista. Toda memória é uma invenção, mas não quer dizer que ele é livre. A Gabriela não pode inventar que o pai dela ainda está vivo. Isso contraria o senso racional. Mas o resto da Gabriela, da história, das memórias coletivas, é assim. Quem era a menina Anne Frank quando morreu em um campo de concentração? Mais uma vítima de um horroroso holocausto. Descobre-se o diário e ela vira algo completamente diferente. O documento ressignifica a memória dela. Isto em história é muito forte. O trabalho do historiador é complexo, porque eu tenho que lidar com as sensações, com a experiência, e se eu fosse escrever a biografia do pai da Gabriela, eu teria que contar com o depoimento dela, mas não poderia segui-lo como única fonte narrativa. E isso tem muito a ver com o nosso Momento Tonight de hoje. A gente vai imaginar que se cada um de nós decidisse escrever um livro de memória, o que não poderia ficar de fora desse livro, ouvindo a Gabi falar sobre como você tem a imagem do seu pai numa foto, eu, sendo uma pessoa que perdeu o pai há 3 meses, ou seja, pouquíssimo tempo, eu fico tentando brigar aqui com medo de perder todas as memórias que eu tenho. Escreve. Então, tô com essa ideia, eu já escrevo muito pra ele, mas eu tenho essa ideia de escrever, então é muito curioso como é diferente. Se eu pudesse escolher um momento que estaria no meu livro de memórias, eu escolheria, e olha como depende muito do momento que a gente tá. Hoje, como eu tô no momento de luto, eu escolheria um momento que foi quando eu levei meu pai, depois de 20 anos sem enxergar, num estádio de futebol pela primeira vez, depois que ele perdeu a visão. Eu lembro do barulho, eu lembro do tudo que ele me falou, eu lembro do choro dele, e eu lembro do que eu senti naquele momento. Então, se eu pudesse escolher, seria esse momento. Eu nem olhei pro jogo. Eu fiquei, acho que o negócio inteiro assim, ó, olhando pra ele. O jogo lá, o pessoal comemorando, e eu aqui assim, ó, olhando pra ele. Então foi um momento muito especial. Memória? Conta mais uma pra eu não ser a única a descumprir a regra. Não, vai. Uma memória. Não, você primeiro, então. Eu que você escreveria algo que engloba toda a minha memória formativa. Meu livro de memórias chamaria São Leopoldo. Não a homenagem apenas ao santo governante da Áustria, mas ao fato de que ali estão minha família, os carnais, na rua São João,
naquela casa que eu cresci, que está na família há muito tempo. O Colégio São José, o Pedrinho, a vida na Rua Grande, minha família, tudo está nesse contexto igreja, piano, tudo é São Leopoldo. Ou seja, eu escolho a cidade porque o município de São Leopoldo foi a minha memória formativa. Tudo que eu vivi depois, fora do Brasil, sai dali. Então ali estou olhando para a raiz. Isso sempre me toca. Isso é Leandro Carnal, né? Leandro Carnal é São Leopoldo, ainda que provavelmente a cidade onde se tomava chimarrão na calçada à noite e se andava de bicicleta não exista mais, como todas as cidades brasileiras, aumentou a violência e tudo mais. Mas São Leopoldo é o título da minha memória. Gabi? Uau, é difícil escolher só uma, mas eu escolheria a memória do dia em que eu constatei que eu tinha criado para mim a realidade que eu queria viver, que eu conseguia me apresentar de maneira múltipla. Não obstante, quando eu falasse disso antes, as pessoas me dissessem que era um lugar impossível de ocupar porque ele não existia. E a minha tendência seria dizer para vocês uma memória com meu pai, mas nesse pouco tempo que eu tive para refletir aqui na bancada, eu percebi que essa construção do lugar que eu queria viver é consequência de uma garota que percebeu que ela precisaria construir uma realidade alternativa àquela que ela vivenciava para suportar a dor da maior perda que eu já senti na minha vida.